Chegamos à última aula do curso sobre a cultura do Vale, e para essa aula a gente vai falar sobre educação e sobre aprendizagem no Vale do Silício. Nas aulas anteriores, eu já deixei muito claro que a cultura de colaboração, que a cultura de compartilhamento, então as pessoas aprendem muito umas com as outras, existe muito aprendizado por meio do compartilhamento de experiências, mas também separei alguns exemplos específicos de universidades ou de cursos que existem, só para você entender um pouquinho melhor o ecossistema e como as pessoas acabam aprendendo sobre um tema ou sobre outro tema. Para começar, tem sempre alguns temas que estão super em alta. E daí, ao redor desses temas, existem escolas ou empresas que focam em te ensinar mais sobre como dominar aquele tema. Por exemplo, eu tive aqui para vocês uma aula sobre produto. Produto é um tema que está muito em alta no Vale. Existe uma empresa que se chama Product School, que oferece diversos eventos e diversos cursos para que as pessoas possam entender melhor o que é essa carreira de produto e crescer nessa carreira de produto. Um outro tema que está absolutamente em alta: cientista de dados. Um cientista de dados hoje vale ouro no Vale do Silício. E daí tem algumas empresas, como Galvanize, que criaram programas para formar cientista de dados. Experiência de usuário. Um outro assunto super em alta. A General Assembly é uma das empresas que oferece formação em UX, em User Experience. Então, para cada um desses temas que estão em alta, e daí eu poderia enumerar vários outros temas, growth hacking, para cada um desses temas, existem pessoas que criaram empresas, escolas, cursos para esses temas, porque tem demanda por isso. E daí você tem várias soluções. Os exemplos que eu dei aqui, Galvanize, Product School, General Assembly, são cursos físicos. As pessoas vão e têm uma formação ao vivo naquele tema, muitas vezes conectado a projetos reais, de empresas reais. Existem também soluções online. Quando você pensa na Udacity, é uma empresa que criou o conceito de nanodegrees, nanodiplomas. Qual foi a sacada deles? Tem muita gente que sonha em trabalhar em certas empresas, por exemplo, sonha em trabalhar na Google. Essa pessoa estuda um monte de coisa com a meta de trabalhar na Google. Agora, e se a própria Google criasse um nanodiploma? E nesse diploma, que é inclusive online, você já aprendesse sobre o que a Google espera. É como se você se preparasse já aprendendo o que é importante para aquela empresa. E claro, você pode acabar não trabalhando para aquela empresa, você pode acabar aprendendo sobre aquele tema e virando um desenvolvedor de software numa outra empresa. Mas é bem interessante o ponto de diplomas que são rápidos, né? Nanodiplomas, temáticos e feitos em parceria com empresas que potencialmente podem ser contratantes. Para a empresa isso é bacana também. Já é um filtro. Se aquela pessoa aprendeu o que eu queria que ela aprendesse, talvez aprendeu até o que eu ensino nas primeiras 2, 3 semanas quando alguém vem trabalhar aqui, ótimo. A pessoa já sacou muitas das coisas que eu ensinaria só quando ela chegasse. Então, é um filtro bacana. Existem também modelos completamente diferentes que têm presença no Vale e que eu acho super bacanas. Existe uma universidade, e é realmente uma universidade, te emite um diploma verificado como universidade americana, que se chama Minerva. Minerva Schools. A Minerva, e já brasileirei aí, né? Falar com o meu sotaque brasileiro.
A Minerva tem um conceito bem interessante. Como que funciona a experiência na Minerva? São 4 anos de faculdade, eles oferecem diversos cursos, mas não existe um local fixo. Então, os alunos começam a experiência passando 1 ano em São Francisco. Não há um prédio principal da escola. Todo mundo mora junto, num prédio, que normalmente é um hostel abandonado, que é comprado pela escola, alugado pela escola. E como que é o dia a dia da pessoa? Ela acorda, abre o seu computador e faz as suas aulas pelo computador. Agora, nessas aulas, você tem um certo número de alunos que todos aparecem na aula como se estivessem participando de um hangout e tem dinâmicas na aula e acontece uma troca em cada aula. Daí, depois da aula, existem tarefas que muitas vezes você faz na cidade na qual você está vivendo, porque o primeiro ano é em São Francisco, mas depois, semestre por semestre, nos próximos 6 semestres, a turma passa por continentes diferentes. Então a turma passa por Hyderabad, que é uma cidade na Índia, a turma passa por Buenos Aires, a turma passa por Seul, na Coreia do Sul. Então é uma experiência completamente diferente. O campus da faculdade é, na verdade, a cidade, porque nos exercícios você interage colaborativamente com empresas, instituições e coisas específicas naquela cidade, e você aprende sobre temas extremamente diferentes, como, por exemplo, como hábitos se formam. Claro, depois, quando você define que o seu curso vai ser, por exemplo, ciência da computação, você vai para algumas aulas mais específicas, mas as aulas amplas são altamente baseadas em entender o comportamento humano, o que é interessantíssimo. Uma outra instituição interessante, e essa instituição não é uma universidade verificada, não virou uma universidade oficial, mas funciona como uma universidade, é a 42. Na 42, eles oferecem programas para pessoas que querem desenvolver suas habilidades como cientista da computação, e eles têm uma seleção muito diferente. Basicamente, eles têm um site aonde existe um processo de seleção pelo qual qualquer pessoa no mundo pode passar da sua própria casa. Se a pessoa passa nesse processo de seleção, ela é convidada para passar um período no Vale do Silício, na 42. Esse primeiro período é mais uma validação, e no final desse período existem alguns exercícios que, se você passar, daí você é aceito na 42 e você organiza o seu currículo da sua própria maneira, porque não há professores. Você tem tarefas que, na maioria das vezes, são jogos ou desafios que você tem que programar, e os outros alunos corrigem os seus desafios, como também codando testes para aquilo que você criou. Então, dessa maneira, todo mundo se desenvolve ainda mais como programador. Quando você passa por alguns desafios, a sua próxima missão é conseguir um programa de verão em alguma empresa na qual você possa trabalhar como programador. E assim, você faz um curso que é totalmente baseado em programar, em corrigir a programação do outro. Você faz o seu próprio tempo, realmente programando soluções para diversos desafios e também colocando em prática o que você aprendeu junto a programas de verão de empresas que trabalham em diversos desafios. E o interessante sobre alguns desses modelos, a Minerva tem uma anuidade muito mais baixa quando se compara ao MIT ou Harvard. E eles têm o plano de tentar cada vez mais transformar essa anuidade em algo ainda mais acessível. A 42 é completamente gratuita. Então você começa a ver modelos super interessantes.
E, de novo, são maneiras diferentes de aprender coisas que são relevantes hoje em dia. A 42, super focada em programação, a Minerva, super focada no ser humano e em troca de experiências, e também vê a cidade e o lugar onde você está como um celeiro de aprendizados. Agora, o coração de aprendizado no Vale do Silício não é explícito. Não é necessariamente ir a uma instituição de ensino. Não. No Vale do Silício, a forma como as pessoas mais amam aprender, o que virou mais natural, é aprender com as experiências das outras pessoas. A gente já falou sobre aprender ao fazer. Claro que isso é uma super forma de educação. A gente também falou sobre aceleradoras, sobre incubadoras. Você pode aprender muito com isso. E tá claro que todo o processo de criação de uma startup é um grande aprendizado. Você aprende com seus sócios, com a sua equipe, com a validação de produtos. Né? O mundo de startup é um mundo de constante aprendizado. Agora, no Vale, é super valorizado você aprender com o outro. É extremamente comum marcar um café para que a pessoa te explique o que ela aprendeu nos últimos meses e você também compartilhe com ela a sua experiência dos últimos tempos. Isso é muito comum, muito comum. Se você for analisar cada uma das aulas que a gente passou, quando eu falo de mentor, quando eu falo de protagonismo, todas as aulas pincelam aprendizados. O Vale é um aprendizado doido. Ele é estruturado dessa maneira, o próprio networking do Vale é feito dessa maneira. Mas eu quero que fique claro que explicitamente trocas de aprendizados contam como parte da sua educação. E vira uma doideira esse lance de vou tomar um café com uma pessoa, vou tomar um café com outra pessoa. É parte do seu dia a dia, é parte da sua educação. E as pessoas levam esse lance de aprender com os outros ao extremo. Na época que eu morava no Vale, tinha um monte de gente fazendo experimentos em moradias diferentes, nas quais diversas pessoas decidiam morar juntas, porque assim elas podiam aprender mais. Era o que não faltava. Então chega nesse nível. Moradia experimental. Vou transformar aqui até o meu tempo de casa em algo que eu possa aprender com o outro. Esse é o nível. E é muito legal, sabe? Quando eu olho para cada uma das experiências que eu tive, por exemplo, na Uyala, tinham 3 caras incríveis. Eles eram funcionários da Uyala e trabalhavam juntos, mas eles queriam fazer uma startup juntos. Inclusive fizeram e estão indo muito bem. Mas toda semana eles jantavam para tentar explorar mais a fundo qual exatamente era o mercado e o primeiro teste que eles queriam realizar. E detalhe, eles passaram meses e meses se encontrando. Poxa, eu aprendi um monte só observando essas coisas. Eu reparei que toda conversa poderia ser útil. Se alguém tinha começado uma startup, eu perguntava sobre sociedade. Se alguém tinha uma empresa que estava crescendo muito, eu perguntava sobre fornecedores. Se alguém tinha conseguido recrutar talento de uma forma surreal, eu perguntava peculiaridades de o que eles tinham na cultura que servia como argumento de convencimento. Quando você bota na sua cabeça que você vai extrair algo de uma conversa, os links aparecem. Você começa a linkar um monte de coisa. Sentou para tomar café com alguém e foi uma conversa despretensiosa, e daquela conversa você extrai um monte de coisa que pode ser relevante para o seu momento de vida. E nessa você começa a sacar perguntas que são super interessantes. Se você está sentando com alguém que tem uma startup de tecnologia, pergunta como aquela pessoa prioriza o roadmap. Quais são os argumentos que ela usa? Quais são os parâmetros que ela usa?
Ou talvez você vá sentar com alguém que esteja fazendo uma universidade agora no Vale. Poxa, pergunta 1000 coisas sobre o que eles ensinam, como eles ensinam e o que é teórico e o que é prático. Você começa a perceber que tem muita coisa que você pode perguntar. Alguém que está mudando de empresa, pergunta sobre adversidades. O que fez essa pessoa decidir sair? Qual foi o momento mais doloroso? Como que passou por tal adversidade? Tem tanta coisa. Por um tempo eu morei com uma amiga minha que fazia mestrado em Stanford, e essa amiga foi fazer um programa em direito. Inclusive, já estava tudo certo para ela se formar e ir trabalhar numa firma específica de advocacia. Só que ela se apaixonou pelo mundo de startups. Ela acabou fazendo algumas aulas que nem faziam parte do programa de mestrado de advocacia, se apaixonou e se formou e decidiu que ia trabalhar com startups. E não necessariamente como advogada de startups. Realmente como alguém que bota a mão na massa em tudo que é necessário no começo de uma startup. Você aprende muito vendo essas situações, você aprende muito, de alguma forma, vivenciando desafios e conquistas de pessoas com as quais você convive. Eu aprendi demais com essas trocas de experiências, muito mesmo. E tem muito do que eu aprendi que eu acabo aplicando na minha vida e nos meus negócios até hoje, não só pontos explícitos da cultura do Vale, mas, por exemplo, quando eu morava no Vale, eu fui chamada para um evento que se chama Full Camp. Tem um cara que se chama Tim Riley, ele é um personagem bem conhecido no Vale, é um cara bem conhecido no Vale, ele tem uma empresa de mídia muito grande, ele é muito respeitado. E todo ano ele organiza um acampamento, que ele chama de Full Camp. O full é um trocadilho, né, quem é programador sabe que algumas variáveis lá, quando você vai programar, você chama a variável de full, e full é um trocadilho com Friends of O'Reilly, amigos do O'Reilly, do time. E é super bacana o que ele faz. Ele convida 100 a 200 pessoas do mundo todo, pessoas que às vezes ele conhece muito de perto, ou pessoas que alguém que ele conhece de perto falou para ele que ele deveria conhecer de perto, e essas pessoas por 2 dias acampam, normalmente na sede da empresa dele, e ele cria uma unconference, que é uma conferência sem programa. A cada hora, os próprios participantes do evento, organicamente, decidem fazer bate-papos e palestras, e você pode ou ministrar esse bate-papo ou palestra, ou ir em algum dos bate-papos que estão rolando. Você aprende um monte de coisa sobre um monte de assunto. Coisas como essas me mostraram o valor de imersão. Eu entendi muito sobre a importância de aprender também se colocando numa situação que você está imerso e aberto para aprender. E até hoje, quando eu decido algumas coisas, quando eu penso, eu quero fazer algo novo na fase nova, eu vou criar uma revista, ou eu vou criar uma conferência. Essa maneira que você faz uma imersão por 1 semana, 2 semanas e gera um produto novo e aprende um montão, eu adoro aprender dessa maneira. E, inclusive, os nossos grandes produtos na fase nova hoje são todos produtos de imersão. E são todos produtos que você aprende pela troca de aprendizados, de forma colaborativa. Não é por acaso. Eu fui altamente influenciada na hora de desenhar esses produtos pelas minhas experiências no Vale do Silício. E já que a gente está falando sobre aprendizado por meio de troca de experiências e o quanto certos relacionamentos são importantes para você aprender coisas, vale a pena falar um pouquinho também sobre credibilidade. Porque o que acontece é o seguinte: uma das moedas de troca mais importantes no Vale do Silício é credibilidade. Você está num ambiente onde o alicerce são as pessoas, as ações das pessoas, o networking entre as pessoas, os aprendizados das pessoas. É um ambiente muito aberto. Você quer, por exemplo, saber os eventos que estão acontecendo essa semana? Tem um calendário aberto, você pode procurar por Startup Digest
e vai lá no San Francisco Bay Area e tem o calendário de tudo que está acontecendo naquela semana. É muito rápido para você chegar, conseguir num evento, conversar com as pessoas. O Vale é muito aberto. Tem inclusive vários eventos que são 100% gratuitos. Agora, num ambiente onde as pessoas são acessíveis e a troca é rápida, você precisa ter credibilidade para continuar crescendo. Então, vou dar alguns exemplos simples. Vamos supor que você quer conhecer a Maria. E você conhece a Alice e a Alice conhece a Maria. Você chega para Alice e fala: Alice, me apresenta para Maria. O Vale é muito aberto. Muitas vezes, a Alice vai pegar e vai te apresentar para Maria. Mas ela te apresenta, primeiro tentando entender o que realmente essa conversa pode agregar para Maria. Porque acontece mais ou menos assim. Cada pessoa, quando abre as portas para alguém, essa pessoa está endossando aquela outra pessoa. Então, se a Alice fala: Maria, tem uma pessoa para você conhecer aqui, ó, conhece ela. Se porventura essas pessoas vão conversar e a Maria acha a Alice muito estranha, acha a Alice meio sanguessuga, meio oportunista, fica feio para quem? Para quem fez a apresentação. Então existe um filtro natural que acaba sendo meritocrático, porque as ações que você fez até agora, a marca que você deixou até agora na pessoa que você conhece, acaba sendo o fator de decisão para essa pessoa entender se deve te apresentar uma pessoa ou não. E detalhe, não é que talvez a pessoa vire e fale: não, não vou te apresentar. Não é isso, todo mundo quer ajudar todo mundo. Mas às vezes vale a pena colocar alguns filtros. Por exemplo, vamos supor que você quer falar com um cara, mas você quer conversar com o Mark Zuckerberg. Ele não é inacessível. Se você realmente tiver uma razão incrível para falar com ele, você vai conseguir falar com ele. Mas você tem que ter uma razão. Então, o Vale acaba filtrando aquelas pessoas que não sabem bem o que quer. Se um amigo seu conhece o Mark Zuckerberg e você quer falar com o Mark Zuckerberg, seu amigo vai falar: cara, beleza, é super legal que você quer falar com ele, mas você consegue me explicar qual que é a razão dessa conexão? Como que você acha que isso vai adicionar valor para o Mark? E dependendo da sua resposta, a conexão vai rolar ou não vai rolar. Porque não adianta jogar uma conexão que talvez não dê em nada. Sim, dependendo do tipo de pessoa, tem pessoas que você na hora pensa: nossa, eles vão se adorar, tem que conhecer mesmo. Não precisa de razão. Agora, uma coisa que eu aprendi no Vale e que eu uso no Brasil e eu fico chocada com a falta de ação das pessoas é o seguinte: quantas vezes eu recebo uma mensagem de alguém que quer conhecer alguém? Eu quero ajudar, eu amo ajudar. Por mim, eu passava o dia inteiro conectando gente pra gente. Por mim, eu passava o dia inteiro conectando pessoa A com pessoa B que quer se conhecer. Mas o que eu reparei é que algumas vezes eu faço a conexão e a pessoa vai lá encontrar com a outra e não tem noção do que quer. Ou às vezes faz a conexão e daí a pessoa nunca responde o e-mail que você fez de introdução. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar o seguinte para as pessoas: ah, que legal que você quer conhecer tal pessoa, eu vou adorar ajudar. Você faz o seguinte, você me manda um parágrafo explicando o que você faz, o melhor argumento que você tiver, e explicando por que você quer encontrar aquela pessoa, porque daí eu vou mandar esse e-mail para a pessoa. E daí se a pessoa achar que é relevante, eu conecto vocês. Eu tô fazendo isso não porque eu não quero ajudar, mas porque eu quero filtrar e quero também dar um pouco de poder de decisão para outra pessoa. Ela decide se ela acha que faz sentido pegar 1 hora, 2 horas, 3 horas do tempo dela para aquela reunião. Sabe o que acontece quando eu faço isso? Quase ninguém manda esse e-mail.
com um parágrafo explicando: "Pô, cara, quanto você quer essa conexão?". Meritocracia, cara. Tipo, não dá. Você quer a conexão, mas você não quer o mínimo trabalho de explicar o porquê? Poxa, depois não vem reclamar que não conseguiu fazer as coisas rolarem. Então, no Vale, eu aprendi que as pessoas sacam que quase sempre, se elas querem alguma coisa, elas vão ter que ir atrás. Depende delas. Lembra do lance de accountability? Pois é, accountability está muito ligado com credibilidade. Trabalha lá numa empresa e você quer comprar 30 aparelhos de celulares diferentes para testar o aplicativo. Beleza, vai lá, compra, eles vão reembolsar. Se realmente você estiver usando e estiver agregando, tiver lá uma planilha de todos os testes e todos os bugs e está melhorando o resultado do negócio, ninguém vai te cobrar ou achar que você estava fazendo aquilo por alguma outra intenção. Agora, se você compra os 30 aparelhos e fica tudo jogado, ou se você compra os aparelhos e um deles acaba virando seu aparelho pessoal, claro que isso não é bacana. O Vale é meritocrático. Eu sei que o ponto de meritocracia é um ponto difícil, porque a meritocracia começa só para aqueles que já chegaram em algum ponto. Então, se você está no Vale, talvez você passou por situações boas, nas quais você já foi filtrado para chegar lá. Eu não posso falar que o Vale é meritocrático e os 7 bilhões de pessoas no mundo têm a mesma chance de dar certo. Não, porque você vai ter que ter passado por diversos filtros e se você chegou no Vale, talvez não tenha sido tão meritocrático em relação aos 7 bilhões de pessoas do mundo. Talvez você tenha tido uma vantagem aqui ou um acesso ali, que te deu as experiências propícias para você chegar no Vale. Mas você chegou no Vale e você está no Vale, o ambiente ali é meritocrático sim. Nada conta mais do que as suas ações, nada conta mais do que seus resultados. No final disso tudo, não é tão difícil entender por que eu fiquei encantada com a cultura do Vale do Silício. Eu sou obcecada por aprender, sou viciada em aprender. O ambiente do Vale me ensinou absurdamente. Faz sentido. Uma cultura de experimentação, uma cultura de compartilhamento, uma cultura de troca de aprendizados. Tudo isso adiciona para que uma experiência no Vale do Silício seja uma experiência doida de aprendizado. Eu sou muito grata ao tempo que eu passei no Vale do Silício. Eu acho que ficou claro nessas aulas desse curso que o Vale não é perfeito, que existem diversos desafios, que o ponto aqui não é tentar replicar o Vale para outros lugares do mundo. Isso não é certo. Tem coisas que cabem e coisas que não cabem. Isso para cada cultura, para cada situação, para cada pessoa. Mas ainda assim, existem muitos elementos da cultura do Vale que são interessantíssimos de se aprender e de se aplicar na sua vida. Através desse curso, eu espero ter traduzido um pouco da realidade que eu vivi, um pouco da realidade que eu vi e que eu ainda vejo quando eu visito constantemente o Vale. E eu espero que parte do conhecimento que foi tão importante para mim esteja agora democratizado para quem quiser aprender. Ao longo desse curso, se você pensou em alguém que poderia gostar desse conteúdo, a única coisa que eu te peço é para compartilhar esse curso. A gente falou sobre coeficiente de viralidade? Vamos lá. Se cada pessoa que fizer esse curso pensar em 2 pessoas que podem gostar desse curso também e compartilhar com essas pessoas, a gente já vai fazer esse conteúdo chegar em muita gente. E eu acho que você pode pensar ainda maior.
Talvez você pense num grupo de pessoas, ou numa empresa, ou numa universidade, ou numa escola que possa gostar desse conteúdo. Compartilha. Eu continuo aprendendo muito com a cultura do Vale. Se esse curso te deixou curioso para vivenciar um pouco disso ao vivo, manda um e-mail para a gente. Manda um e-mail para contato@fazenova.com.br, porque todo ano a gente escolhe a dedo algumas pessoas que podem participar da nossa viagem ao Vale. Muitos dos aprendizados que eu compartilhei aqui com vocês não aconteceram apenas quando eu vivi no Vale, mas aconteceram também quando eu visitei muitas empresas e quando eu reencontrei com muitas pessoas muito queridas no Vale. Espero que você tenha gostado. Eu conto com você para que esse conteúdo chegue em mais gente, para que a gente possa trazer essa tradução de realidade, essa democratização para mais gente. E se você gostou, acesse também os nossos outros cursos. Tem muita coisa bacana na Fase Nova. É uma honra poder compartilhar esses aprendizados com você. E para mim, eu sou realmente muito grata por poder compartilhar alguns dos meus maiores aprendizados, algumas das minhas melhores experiências contigo nesse curso de uma forma totalmente acessível. Não adianta. A cultura do Vale está dentro de mim. Ela já estava dentro de mim antes de eu ir para o Vale. E se tem uma coisa que eu amo, é compartilhar aquilo que eu aprendi. Espero que você faça muito bom uso desse material. Lembra, o que conta, o que fica, são as ações que você toma em cima daquilo que você aprende. Então, revisa os aprendizados, transforma em ações, questiona e, se fizer sentido, coloca a mão na massa. Age. Não deixa de aplicar aquilo que você aprendeu. Conhecimento não é poder. O uso daquilo que você aprendeu é poder. Obrigada por ter passado esse tempo comigo e eu te vejo em breve num próximo curso.